Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino hoje, domingo, dia 6 de março de 2022. Primeiro domingo da quaresma. Vamos meditando nessa quaresma, lembrando que estamos ainda vivendo uma pandemia. Também estamos vivendo um momento complicado na Diocese de Petrópolis. Ainda temos lá na região de Petrópolis algumas famílias desabrigadas, precisando de apoio, de ajuda. A gente não pode deixar essa memória ser colocada à parte. Também temos aí alguns compromissos de rezar pela paz no mundo. A guerra na Ucrânia está aí, a gente sabe que a realidade de conflito entre ucranianos e russos, a Rússia invadindo, querendo tomar o território, gente de um lado dizendo que o Putin está certo, gente do outro, sobretudo os formados pelo WhatsApp e também pelas redes sociais aí do tipo Facebook, são os conhecedores de leste europeu, também conhecedores de conflito, de guerra e etc e tal. Essas pessoas que estão aí opinando, decidindo, fazendo algumas colocações que eu não entendo por quê, mas fazer o quê, né? Lembrando ainda a todos e a todas que nesse primeiro domingo da quaresma nós estamos com um tema. O tema que eu sempre falo na quaresma é a tentação do ser, do poder, né? E a tentação do prazer. São três tentações que nós, seres humanos, passamos. No início da quaresma, a opção que nós devemos ter é a consciência pela vida, uma vida plena, combatendo as tentações que impedem de acontecer a vida nova trazida por Jesus Cristo. Para a vida nova que nós estamos vivendo, a gente vai meditar hoje a primeira leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 4 ao 10. Depois, nós vamos ler o Salmo 90 ou 91, né, de acordo com o que a gente aprende, aquele salmo que algumas pessoas têm na sua casa, a Bíblia aberta, e a página chega a ficar amarela, de tanta a pessoa ficar com o salmo aberto ali. Tem até uma casa que eu fui, ó a fofoca, eu tinha uma casa que eu fui que tinha lá o Salmo 91, a Bíblia envolvida num plástico com o Salmo de 91. A gente pega a Bíblia e transforma ela em amuleto. Bom, mas aí a gente respeita também, que cada um tem sua forma de acreditar. E a segunda leitura, Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 13. E a gente vai sempre lembrando que a carta de São Paulo aos Romanos é considerada por alguns historiadores, alguns exegetas, é uma carta de reconciliação. Sabemos que houve um conflito e sabe que era, na verdade, uma carta de reconciliação. Também temos o evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, versículos de 1 ao 13. É logo o evangelho do batismo, o batismo do Senhor. Estamos vivendo o ano C. O ano C é o ano onde a gente vai meditando sobre o evangelho de Jesus em Lucas. Jesus em Lucas, e hoje nós estamos lendo aí quando Jesus é batizado, ele é conduzido ao deserto. Estamos assim bem no começo da atividade de Jesus. A quaresma nos proporciona essa atividade. Jesus, logo no começo da sua atividade, ele vai para o deserto, após ser batizado por João Batista, e recebe um espírito da missão. E a gente, quando é batizado, a gente não é batizado para ficar... Alguns que se tornam cristãos querem um cristianismo água com açúcar. Na verdade, a gente, quando é batizado, a gente é chamado a combater, a viver o conflito, a guerra. Agora, confrontar-se com o inimigo de Deus, com o diabo. Uma coisa que eu falei no grupo jovem uma vez, quando eu era bem jovem, a gente dizia que é comum o demônio conhecer a palavra de Deus. Ele costuma conhecer bem os textos sagrados e citam com muita facilidade. Lucas, como já a gente sabe, ele, quando conta essa situação, ele traz bem a realidade de Jesus. E ele deixa bem claro aqui no livro de Lucas que é um conflito onde o diabo fala um versículo e Jesus fala outro. É bem nesse estilo de caminhada. Lucas também traz para nós uma análise nesse sentido que nós somos convidados a caminhar para esta realidade, de vivermos plenamente como pessoas batizadas. A resposta de Jesus, quando ele cita lá o texto de Deuteronômio, quando ele fala claramente, né, sobre a questão do alimento, e diz que o homem não vive somente de pão,
mas da palavra que sai da boca de Deus, ele deixa bem claro qual é a nossa necessidade de dependência. Outro dia, eu conversava com uma pessoa e nós falávamos sobre a realidade das comunidades na Amazônica e também a realidade de algumas comunidades que a gente passa por aqui, onde não tem missa, e a pessoa extremamente confia, não, mas tem que ser missa, porque sem missa... Sim, tem que ser missa, mas se não tiver missa, vamos nós aí com a palavra de Deus, porque nem só de missa vive o homem, vamos tentar ler assim, mas também mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é Deus com a sua palavra e aquilo que Jesus fala claramente para a gente, no sentido que não podemos estar escravo do nosso ego. A terceira situação que Jesus traz para nós, nesse sentido, é no sentido plenamente daquilo que Deus nos chama, a questão da adoração ao Deus da vida. Quando o diabo traz ele para o alto, né, para o alto da montanha, ele cita o Salmo 90, o 91, quando ele fala, quando o diabo cita para ele, não, palma das mãos, os anjos te levarão, e Jesus diz para eles, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, quando você tem noção de quem é Deus, o papel de Deus na caminhada da tua vida, tudo fica melhor. Algumas pessoas que tornam religiosas, entram para a igreja, participam de comunidade e querem facilidade. Jesus, mesmo sendo Deus, após o seu batismo, ele foi conduzido ao deserto e lá ele foi tentado. O interessante é que nós estamos nesse evangelho olhando bem os três momentos do ser humano, né? Quando o diabo diz para Jesus, né, sobre a questão que ele teve fome, né? Diz o texto assim, né? Ele teve fome, ou seja, a primeira coisa que você sente é fome. De vez em quando a gente fica lembrando, se eu tivesse um dinheirinho agora, eu comprava lá uma pizza. De vez em quando a gente que está assim numa situação meio complicada, se eu tivesse um dinheirinho agora, eu faria um churrasquinho aqui para a família e etc e tal. E a gente vê isso, Jesus responde logo para o diabo, olha, nem só de pão vive o homem, ou seja, não é só de churrasquinho, de cervejinha. Aí eu lembro do meu irmão, falecido diácono Fano Rafael, que uma das palestras que eu participei, ele dizia assim, nem só de pão vive o homem, tá na Bíblia, mas de uma cervejinha, de uma coxinha de galinha, de um leitão à pururuca, ou seja, mas no sentido, tipo assim, o homem não pode ver escravo das suas coisas. Tem pessoas que eu conheço, que você conhece, que nós conhecemos, que vivem para produzir, ter, para comprar, para isso, e o diabo, ele sabe aonde... Uma vez eu ouvi de um padre, que eu estava trabalhando numa instituição e não tinha tempo para nada, nem de ir na igreja, ele dizia, olha, isso também é uma forma de tentação. E aí, o interessante é que o diabo, ele traz para Jesus uma tentação assim bem interessante. Se és filho de Deus, manda esta pedra transformar em pão. Jesus responde com muita sabedoria, nem só de pão vive o homem. Aí alguém completa aí, de vez em quando, as brincadeiras. E o interessante ainda é quando o diabo diz para ele que se ele adorá-lo, vai dar para ele todos os reinos da terra. Aí aqui a gente conhece aquela frase famosa, o mundo jaz do maligno, frase muito famosa que muita gente cita, falando, o mundo jaz do maligno. Sim, o mundo jaz do maligno. Mas, aí o mais novamente, nós vamos entrar no mais, nós temos que ter bem a consciência que o mundo jaz do maligno, mas tudo que foi feito foi pela graça e pela mão do próprio Deus Criador. Se o mundo jaz do maligno é porque nós, talvez cristãos, não estejamos vivendo a nossa caminhada. E a última tentação que Jesus passa é a tentação do poder, né? Do poder, não pode pular, ou seja, Deus vai te proteger. A gente, porque é cristão, uma vez eu vi de um padre falando que alguns acham, por ser cristão, eles acham que não vão ter dor de dente, não vão ter dor de barriga, não vão ter chikungunya. E atualmente nós vivemos isso no Brasil, algumas pessoas, inclusive teve pastores evangélicos, até padres, dizem, não, vou tomar vacina não, porque eu estou protegido por Jesus, então não vou tomar vacina. Ou seja, por não acreditar na vacina, não, Jesus me protege, eu não preciso da vacina contra a Covid. Resultado, alguns desses que disseram isso já não estão conosco. Ou seja, a gente quando entra nesse evangelho, o evangelho da primeira semana da quaresma, primeiro domingo, ele traz para a gente as três tentações principais do ser humano. A tentação da fome, do prazer, ou seja, é muito bom a gente poder se alimentar. É muito bom poder sentar numa mesa com os amigos, jantar, almoçar, poder bater um papo. A tentação do poder, ou seja, olha, se você quiser, né, da tentação do ser, não, olha só, do poder. Olha, se você quiser, eu te dou todo o reino da terra. Jesus fala, não é assim, não é bem assim.
E a última tentação é a tentação do ser. Olha, se você pular daqui, você é igual a Deus. Ou seja, a prepotência do ser humano. O interessante é que nós, quando olhamos para este evangelho, é um evangelho que talvez nem precise de catequese, de explicação. Lucas, ele traz para nós essa explicação bem nesse sentido. A lógica de hoje, a frente entre o plano de Deus e o plano do diabo, entre o plano de Jesus e o plano do inimigo dele, o plano de Deus e o projeto do mundo, a realidade sempre dual que o mundo oferece. À frente está a lógica de um Deus de amor, que entrega o seu próprio filho para nós, e você tem aí a lógica do diabo, facilidade em tudo. Tudo é fácil, tudo é tranquilo. E a gente percebe claramente que a quaresma nos ensina nesse sentido também, que nós somos convidados na quaresma a conduzir nossa vida no sentido dessas escolhas, a lógica de Deus e a lógica do diabo. A lógica do Deus que diz que você vai passar pelo deserto da vida, ou a lógica do diabo, não, vamos acabar com o deserto da vida, vamos acabar com o sofrimento, vamos acabar com a dor. E qual seriam as lógicas e qual é a lógica que nós queremos seguir? A lógica de um projeto de salvação para uma vida digna e eterna, ou a lógica de uma vida rápida e digna, mas não ser a vida eterna? Deixar-nos conduzir por Jesus e pelo Espírito dele não quer dizer que não terá tentação. A gente deixar-nos conduzir pela graça de Jesus não é dizer que nós não sofreremos as consequências de vivermos plenamente este evangelho. Deixar-se conduzir por Jesus não quer dizer que nós não teremos em nossas caminhadas momentos de deserto plenamente, onde nós nos perguntamos aonde nós estamos. O interessante é que muitos de nós queremos o conforto, a comodidade. Muitos de nós queremos, às vezes, ficar em nosso cantinho. Seguir Jesus envolve, sobretudo, durante a semana nós vemos isso, passar pela cruz. Não adianta aquilo que São Oscar Romero fala, pagar salário de miséria aos funcionários e ir na missa domingo, as semanas injustas. Não adianta nós, num país onde diz que estamos aí crescendo, não sei quanto % ao ano, ao mês, sei lá, e você ter aí ainda uma multidão de pessoas na fila do osso. Você ter os hospitais públicos carregados. Não adianta eu, como cristão, fazer toda a minha vida na base da oração se eu de fato não estou disposto a colaborar, a viver na paz com Deus, aceitando também as dificuldades. Seguir Jesus, seguir o caminho, envolve sobretudo estar disposto a combater aquilo que impede o reino a acontecer. Dentro de cada ser humano existe uma coisa chamada autoridade. Alguns confundem autoridade com autoritarismo. José Carlos Zibola, numa aula no Seminário Paulo VI, no ano de 95, ele falava sobre o homem na sociedade. Aquilo que a gente já conhece num texto, um texto famoso, que você deve conhecer também, quando fala que o homem, quando está a pé, é pedestre no trânsito. Quando está no carro, ele é condutor, motorista. Se ele sofrer um acidente, ele é paciente no hospital. E nós temos claramente aqui nesse evangelho, a gente olhando bem, quem somos nós? Todos nós temos impulso de ser autoridade. E nós, de verdade, somos autoridade e nós estamos dispostos a viver como autoridade, mas não autoridade para mandar, mas autoridade para servir, autoridade para trazer para a sociedade, trazer para a nossa vida o Evangelho de Jesus. É muito comum a gente ouvir e ver posicionamentos de líderes religiosos que falam, não, porque eu tenho a consagração X, essa consagração tua, aquilo que Paulo fala, não passa de titica, se ela não é para conduzir a vida da gente à salvação. Por isso, às vezes na igreja, nós temos aí alguns grupos que colocam, sai para lá, pobre, sai fora. Né? Aqueles que estão correndo dentro da igreja, crianças, a pessoa olha de cara feia. Ou então, se chega alguém com algum problema de mau cheiro, a gente fica logo olhando. Ou se chega alguém que viveu uma vida muito diferente daquela que nós conhecemos, nós ficamos logo julgando. A prepotência, o autoritarismo, a intolerância religiosa, o abuso de poder que a gente vê Jesus citando aqui quando o diabo oferece o poder a ele. A catequese de hoje, o caminho que nós vamos lendo nesse período quaresmal,
quaresmal é que nós devemos mergulhar claramente em nossas atividades, em nossas práticas cotidianas, aonde nós estamos agindo com prepotência, aonde nós temos que aprender o belo estilo de Jesus de ser servidor, o serviço simples e humilde, não preocupar com autoridade, aonde nós não buscamos simplesmente estar com quem nos dá algum retorno, a busca do prazer, a busca do dinheiro. Podemos também olhar os dons que nós temos em nossas vidas, aquilo que nós estamos colocando para servir ao outro, e nos colocamos com esses dons como se isso fosse algo assim que nos faz melhor, e exigimos aplausos e reconhecimento por simplesmente sermos quem somos. O Evangelho de hoje ainda nos questiona sobre tudo aquilo que nós vivemos no cotidiano. Parece que não, mas essa ida de Jesus ao deserto, ir ao deserto é ir de realidade do mundo que nós estamos vivendo. Aqui nós temos a palavra-chave chamada pão. O pão é a primeira tentação. Tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa, de um pensador, que diz que quando a fome aperta, não tem homem brabo, não tem mulher forte, todos nós nos rendemos a ela. E a gente, quando fala da questão do pão, o sofrimento da falta de alimento num país onde nós temos aí 14 milhões de desempregados, num país onde nós temos uma realidade de pessoas ainda morrendo de Covid por negacionismo providencial feito por muitos. O Evangelho de hoje traz para nós uma leitura plena. Estamos vivendo no deserto, nós somos batizados, nós somos um outro Cristo, e o tempo todo o diabo vai trazer para a gente algumas notícias, algumas informações, e irá trazer para nós uma tentação para que nós possamos ceder. Interessante que Jesus, todas as vezes que é tentado, ele cita a palavra de Deus. Talvez nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. Lucas precisa claramente, ele diz, o Espírito conduziu Jesus para o deserto. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. E ele no deserto também foi conduzido pelo Espírito Santo. O tentador é forte e ele tenta apanhar Jesus dentro do campo da teologia, do conhecimento bíblico, para a gente conhecer bem que nós, às vezes, temos que tomar muito cuidado. Se ele é o Filho de Deus, diz o demônio, ou seja, você não é batizado, você não é cristão, você não frequenta a igreja, por que você é desse jeito? Por que você está tendo doença? Por que você está tendo dor de cabeça? Por que sua mulher te traiu? Por que você perdeu o namorado? Por que isso? Por que aquilo? E é comum a gente olhar bem claramente algumas acusações nesse sentido. Ele, o Deus Criador, a palavra que tudo criou, o verbo de Deus. Então, para a gente mudar a questão, a pedra em pão, a gente quando vê a palavra de Deus, aí o Francisco Rufino fala, em uma das palestras que eu participei com ele fala, Jesus ele multiplicou pão, mas nunca transformou pedra em pão. E a multiplicação de pães de Jesus nunca foi uma multiplicação para si. A gente, quando às vezes estamos em alguma posição estratégica, alguma posição de confiança, nós sempre pensamos em nós, em nossas manias. Pela força de Deus, nós somos convidados a não se servir do dom que nós recebemos. Então, a necessidade do pão talvez seja uma necessidade mais forte em que o ser humano se dobra. Interessante que mesmo Jesus dizendo para ele que não queria pão, o diabo aumenta a tentação e fala, olha, o reino das terras todos serão seus se você me adorar. E como a gente geralmente adora o diabo, a gente adora o diabo com atitudes às vezes, com práticas, a gente adora o diabo às vezes com nossas religiosidades, muitas das vezes, por que não? Muitos daqueles que dizem que estão fazendo a vontade de Deus, às vezes não tem nada a ver com Deus, Jesus de Nazaré. Conversava ontem num carro com um amigo e nós falamos sobre quão distante, alguns momentos, nós, cristãos, passamos longe do projeto de Jesus. Interessante ainda que a gente olha claramente que o diabo fala, olha, pode pular que os anjos irão te carregar. Interessante que sabemos claramente que o diabo é uma caricatura, ele é um ser desprezível. E Jesus é colocado à prova. E se Jesus, que era Deus, sendo Deus encarnado, foi colocado à prova, quem somos nós para não sermos provados? Quem somos nós para não passarmos pelas grandes tentações nesta caminhada? Tentações, às vezes, de impor nossas ideias. Interessante ainda que a gente olha bem que entre os dois, entre
o inimigo de Deus e Jesus, o próprio Deus encarnado, existe um diálogo, existe uma conversa, existe umas falas. E sempre você percebe bem que Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo, mas percebe que no final do texto diz que Jesus foi colocado no prédio mais alto da cidade de Jerusalém. A fé, a esperança e o amor que nós devemos ter, uma resposta à tentação do ser, uma resposta à tentação do poder e uma resposta claramente à tentação do prazer. A palavra de Deus que ilumina nossas vidas, que ilumina nossa história, ela nos convida a olhar para os irmãos. E o melhor antídoto para a tentação é você reconhecer que você é humano, que você é falho. Jesus, ele não falou assim, vou lá no deserto ser tentado. Eu vou lá no deserto ser tentado. Aí eu lembro de uma igreja evangélica nos Estados Unidos, que ele solta dentro da sua nave durante o culto algumas cobras, é uma igreja da cobra, o pessoal estava vendo na internet. E aí lá, porque diz que se você for picado e não morrer, porque sua fé é forte. Jesus não falou, olha, eu vou para o deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele ser afrontado pelo espírito do mal não quer dizer que você não vai ser afrontado. Também nós não escolhemos, talvez, ser magoados. Nós não escolhemos, talvez, magoar os outros. Interessante que neste mundo nós somos, às vezes, vítimas e somos também vitimados. E, às vezes, somos os algozes uns dos outros. A vida da igreja, a vida de comunidade, a vida na sociedade, a vida dentro do contexto que nós temos como seres humanos, eu falava isso outro dia, onde tem ser humano, tem dor de cabeça, tem conflito de ideias, sobretudo seres humanos fortes. E nós, na Quaresma, somos convidados de uma forma muito sábia a conter os nossos impulsos. A Quaresma nos convida a reavivar a nossa esperança e olhar o modelo de Jesus que se entrega e foi por ele. E aí o meu amigo Sabino, eu vou citar o nome dele, ele dizia ontem que a gente costuma muito olhar para Maria, Maria, mãe de Deus, e dizendo assim, olha, Maria, toda poderosa, santíssima, pura, e nós também a conhecemos como mãe dos pecadores. Qual de nós queríamos ser pai ou mãe de um pecador? E Maria, ela traz para nós essa responsabilidade. Seguindo toda a realidade que nós vivemos, seguindo toda a realidade que estamos olhando, a gente olha também para a campanha da fraternidade, foi um lançamento ontem aqui na Diocese de Nova Iguaçu, onde eu resido, e a gente vê claramente que a Diocese de Nova Iguaçu lançou a campanha a nível paroquial e lançou essa campanha no sentido de nos fazer compreender claramente a maior participação do povo, pois quanto mais perto, mais gente poderia ter acesso ao tema da campanha, que é sobre a educação. Um tema, às vezes, tão abandonado. A gente, quando fala do professor, quando a gente fala do mestre do ensino, de quem é agente da educação, a gente, quando o pai e a mãe, às vezes, reclamam da criança, do adolescente, mas ele não está lá na sala de aula para ver como que é cuidar daquele 40, 50 crianças. E aí a gente, quando olha para essa campanha, ela nos convida, no objetivo geral, a olhar para a educação não como um produto oferecido, mas um objeto que tem que ser tratado por toda a sociedade. O evangelho de hoje, quando fala do deserto e quando fala da tentação, quando fala do prazer do comer, do se alimentar, do poder de ter tudo, nós olhamos claramente para as nossas práticas cotidianas. Por isso, as 3 pedrinhas que nós falamos aqui outro dia, as 3 pedrinhas que é o jejum, a oração e a esmola, nos ajudará a compreender essa vivência da Quaresma. Eu ainda vivo o desemprego, passando algumas lutas, pedindo a vocês que nos ajudem, dentro das suas possibilidades também, pedindo a Deus que nos ajude, abra uma porta de emprego. Mande e-mail para mim, mande currículo, entre no contato, deixe contato aí, e comente no vídeo. A gente está aí lutando há 13 meses, 13 meses, né, no desemprego, ainda vivendo de favor, sendo ajudado pela família. Que bom que eu tenho minha família, passando por algumas dificuldades, mas louvando a Deus por acreditar em vocês. E esse espaço aqui, tanto no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, é um espaço onde a gente traz para vocês um pouco daquilo que nós ganhamos, recebemos da vida, em nosso estudo teológico, em nossos estudos
na faculdade, na graduação que a gente fez, em tudo que nós vivemos, para compartilhar com vocês. Também nas experiências da Rádio Catedral, que nós fizemos o trabalho lá, nossa experiência na Rádio RCJ em Japeri, nossa experiência nas rádios comunitárias da vida, mas agradecendo cada um e a cada uma que reza conosco, que nos ajuda a viver e a testemunhar esse Cristo Senhor da história, que como nós, experimentou também ser tentado. Ele resistiu, que nós possamos imitá-lo agora também resistindo. Bom dia, feliz domingo, uma santa quaresma. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia.